Gravando, agora eu vou pegar aqui, ó. Moçada, é o seguinte, ó, a questão F, ele pergunta para a gente o que está acontecendo exatamente às 8 horas. Então, eu preciso descobrir qual que foi o comportamento dessa função às 8 horas. Aí, se eu não quiser derivar, porque eu sei que derivada me dá o que acontece naquele instante, eu tenho a opção de pegar um valor muito próximo. Aí, o valor que eu peguei aqui foi o 7,99. Então, eu vou descobrir aqui, ó, a função que descreve aquele movimento é y igual a raiz de x mais 6. Eu vou tentar descobrir às 8 horas primeiro, ó. Então, quando eu vir aqui colocar no lugar do x o 8, colocar aqui no lugar do x o 8, eu vou descobrir quantos ml vazou exatamente após 8 horas. Então, vamos colocar isso aqui certinho, igual está na calculadora, ó. Então, vai vir aqui, vai ficar raiz de 8 mais 6. Dá 8,8242. Eu vou pegar bastante casa decimal aqui para não ter erro. 82, 84. Raiz de 8 mais 6. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa agora, eu preciso descobrir essa função, o que, que acontece com ela exatamente agora, em cima dessa função aqui, no outro período que eu escolhi, que foi 7,99. Vamos tentar pegar em cima desse valor também. Então, em 7,99 horas, que são quase 8 horas, qual foi o valor do nosso vazamento? Eu também vou ter que substituir esse valor aqui, ó. Então, vai ficar 7,99 mais 6. Eu vou lá na calculadora e vou digitar esse número aqui. 7,99 mais 6. Dá 8,8266. 8,8266. Pronto. Só que aqui, ó, ele vai ficar 67, porque a casa decimal é maior que 5. Pronto, ó. Então, eu sei que aqui já está em ml, eu sei que aqui também já está em ml. Agora que eu tenho esses dois valores, eu consigo determinar qual é a vazão média. Lembra que a vazão média é a inclinação da reta da parte que está na vertical, tudo isso dividido pela parte que está na horizontal. É isso aqui que é a nossa vazão média. Aí, como que eu faço para calcular a parte que está na vertical, na horizontal? Na horizontal, eu vou pegar o final, que foi 8 horas, ó. Isso aqui é o nosso final. É o vazamento em 8 horas. Menos o vazamento aqui, ó, em 7,99 horas, que é o inicial. Então, eu vou colocar 8,8284 menos 8,8267. Pronto, ó. Então, aqui eu tenho o vazamento em 8 horas, aqui eu tenho o vazamento em 7,99. A parte horizontal, eu tenho que colocar o período. Lembra, ó, que a nossa reta, se você olhar lá no gráfico, ela está assim, ó. Aqui na parte em pé, eu tenho o vazamento. Aqui na parte deitada, eu tenho tempo. Se eu juntar dois pontos aqui, ó, para formar um triângulo, a nossa parte em pé é a variação do vazamento e a parte deitada aqui embaixo, ó, é a variação do tempo. Por isso que eu estou colocando o vazamento em cima e o tempo embaixo. Então, aqui vai ficar 8 menos 7,99. Para a gente não se perder nas casas decimais, pessoal, vamos digitar isso aqui igualzinho na calculadora. Então, se eu colocar isso aqui na calculadora, vai ficar 8,8284 menos o 8,8266. Tudo isso sobre 8 menos 7,99. Agora sim, ó, deu perfeito. Tenta testar aí, dá 0,17. E em cima está ml, embaixo está horas. Se Sim, vocês... professor, isso aqui deu isso. Deu certo de vocês ou não? O meu agora deu, depois que eu coloquei as outras casas. É. Vocês viram que, assim, como que a matemática tem hora que ela é ingrata? Eu estou trabalhando com muitos valores. Se eu começar a aproximar sem ter um critério de aproximação, vai dando tudo errado. Agora você vai ver que a derivada, ó, vai dar certinho, vai dar o mesmo valor.
Tranquilo, Vinícius, aí? Ô, Juninho, Oi, João. a minha deu 0,18, porque, tipo, eu fiz por derivado e tal. Não, tudo bem, sem problema. Você vê que tá perto, 0,18, 0,17. Mas quando for assim, você quer que põe aproximadamente lá o sinalzinho, tipo, de igual com o tiozinho em cima lá, Ah, ou só põe um pode. igual mesmo? Pode fazer assim, ó, aproximadamente, não tem problema não. Fechou. O problema é que estava dando muito diferente, que a gente tinha feito uma aproximação meia doida aqui, estava dando resultado 1, tinha nada a ver o resultado. Agora eu coloquei as casas decimais certas, bateu. Ver se mais gente entrou aqui, vamos dar uma olhada. Só interromper um pouco aqui. Aí, ó, entrou quase todo mundo já, pessoal, muito bom. Deixa eu voltar lá na tela, só para a gente poder continuar aqui. E da derivada, pessoal, na parte de baixo, indique a vazão exatamente às 8 horas utilizando o cálculo. Eu tenho que lembrar que o que descreve esse movimento aqui, ó, o que está descrevendo o movimento desse corpo é a função y igual a raiz de x mais 6. Se eu preciso derivar isso daqui, ó, eu expliquei na videoaula, eu vou fazer rapidinho aqui para vocês. Eu preciso converter raiz de x para expoente formato de fração. Então, o que eu falei para vocês? Que raiz de x é a mesma coisa de x na meia. Ele fica assim aqui, ó. X na meia mais 6. Agora, basta eu derivar o x elevado a 1 meio e depois derivar o 6. Aí você precisa lembrar que quando eu derivo aqui, ó, x na meia, aqui cai multiplicando e aqui eu subtraio uma unidade. Lembra que eu expliquei na videoaula que toda vez que eu for subtrair 1 é 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4. Depende da parte de baixo aqui, ó. Se aqui for 2, eu ponho 2 sobre 2. Se ali for 3, eu ponho 3 sobre 3. E aí fica fácil eu derivar isso aqui, ó. Vai ficar o meio caiu multiplicando. E se eu subtrair meio menos 2 sobre 2, vai dar menos meio. Pronto, ó. E a derivada do número 6, se vocês observarem, ela vale zero. O que eu posso fazer aqui, ó, é dar uma reorganizada. Eu posso pegar esse x elevado a menos meio. Se eu inverter a base, obrigatoriamente, eu sou obrigado a trocar o sinal do meu expoente. E aí eu passo a ter alguma coisa assim, ó. Meio, embaixo, x elevado a 1 meio. Só troquei o expoente. Mas x elevado a 1 meio, a gente já combinou que é a própria raiz de x. Ó. Eu posso voltar ele para a raiz, ele fica aqui, ó. Então, essa função aqui, ó, ela me fornece o que ocorre a cada instante. A cada instante. E aí, pessoal, acabou. Agora é só você mandar a bala aqui, ó. Se você colocar no lugar do x o número 1, você tem qual que foi a vazão exatamente em 1 hora. Se você colocar no x o número 2, você tem o valor da vazão exatamente às 2 horas. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Agora eu vou colocar o 8. Vocês podem confiar aqui no pai, ó, que tem que dar o mesmo resultado aqui de cima. Se não der, tá tudo errado, ó. Tem que dar 0,176. Eu tô aproximando. Na partinha ali na nuvem no meio, desculpa, professor, Opa! y' ali, a derivada é meio, 2 vezes raiz de x, ele está embaixo, junto com 2, né? Isso, junto com 2. Sabe por quê, ô, João? Eu peguei aqui, ó. Eu peguei esse camarada aqui que estava x elevado a menos meio, eu inverti a base dele aqui, ó. Aí ele ficou 1 em cima, e o x elevado a 1 meio, ele foi para baixo trocando sinal. E tudo isso ficou multiplicando o meio aqui, ó, na frente, ó, certo? Beleza. Aí o que eu fiz foi pegar esse cara aqui, ó, e colocar ele voltando para a raiz de novo. Aí ele ficou Legal. desse jeito. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Pessoal, deu para dar uma clareada com essa lista aí, com essa videoaula, em relação à aula de ontem? Porque a aula de ontem foi um pouquinho puxada, né? Aí eu dei essa lista para vocês poderem se acostumar um pouco com aquele monte de conceito novo que foi jogado para vocês. Sentiram muita dificuldade ou não? Deu para tocar bem. Ótimo.
Melhora, né, professor? Tendo uns exercícios, alguma coisa para testar, mas ela, assim, é trabalhosa, né? Até pegar o jeitão aí, o ritmo, né? Porque se ficar só na aula de ontem, vocês não entenderam nada, porque foi assim, muito assunto um atrás do outro, aí fica chato, não dá para assimilar. E Legal. a última questão, a questão 6 aqui, ó, que tem alguns alunos com dúvida, aqui tem um problema, pessoal, seguinte, ó. Esse exercício dá para eu fazer por lógica, né, ó. Eu estou falando que suponha que quando o vazamento atinge 10 ml, o nível da máquina se torna tão baixo que corre o risco de queimar alguma peça. Comprove matematicamente em quanto tempo, eu quero descobrir isso aqui, ó, quanto tempo ele demora para poder chegar nos 10 ml. Isso só de eu observar no gráfico eu consigo perceber. É fácil, ó, se você voltar aqui no gráfico comigo, ó, se eu perguntar para você qual é o vazamento desse objeto aqui, por exemplo, após 2 horas, você vai vir aqui para mim e vai falar assim, professor, após 2 horas é um pouquinho menor que o 8, porque você vai pegar o 2 horas, você vai rebater na curva e vai jogar na reta do vazamento. Você vê que vai dar um pouco menos que 8 horas, que 8 ml. Aí, se eu perguntar para você, por exemplo, qual foi o vazamento exatamente às 4 horas? Você vai pegar o 4, você vai rebater aqui na curva, ó, vou colocar de outra cor aqui. Você vai rebater na curva, 4 horas, e você vai ver que vai dar 8 ml. Mas agora ele pediu ao contrário. Ele pediu o seguinte, aqui na questão. Quanto tempo demora quando ele atingir 10 ml? Então, agora você não vai buscar o 10 aqui, ó, nessa reta, porque essa reta que eu estou vendo, esse 10 aqui, ó, é a reta do tempo. Eu quero descobrir agora ao contrário. Quando tiver um vazamento de 10 ml, ó, 10 ml, que é esse aqui, os 10 ml. Eu quero descobrir qual vai ser o tempo que ele demorou para ter esse vazamento. Então, eu vou passar essa reta em cima do 10 e vou ver aonde ela encosta na minha curva. Minha curva é essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa curva, ó. E aí, aonde que ele encostou na curva? Se você observar aqui, ó, ele vai encostar na curva exatamente aqui, ó. Os 10 vai passar pela curva aqui, ó, nos 16 horas. Então, o que eu posso concluir? Que aproximadamente ou exatamente às 16 horas, que são 4 horas da tarde, ele atingiu os 10 ml, e para que essa máquina não chegue a queimar, às 4 horas eu tenho que programar alguém para ir lá e colocar mais óleo na máquina. É isso que o exercício está falando, ó. Então, de novo, eu vou pegar o 10 aqui, vou rebater na curva e vai chegar aqui. Vocês perceberam que isso eu faço por observação, eu faço por lógica. Então, se eu vier aqui, ó, eu já tenho a minha conclusão, ó. Às 16 horas, atinge os 10 ml. Mas alguém tem alguma sugestão, poderia me dar alguma dica do que eu poderia fazer se eu precisasse fazer isso por cálculo? Alguém tem alguma noção aí? Fala assim, não, vamos supor que eu não vou conseguir fazer pelo gráfico. Vamos supor que o meu gráfico, pessoal, tivesse aqui, ó. O gráfico não iria me dar um valor exato. Deixa eu explicar melhor para vocês isso. Suponha que eu pegasse aqui, ó, e pedisse para vocês o que acontece aqui às 8, vamos apagar tudo aqui. Nesse período de tempo aqui, ó. Repara comigo que quando você rebater isso aqui na reta aqui embaixo, ó, você não sabe quanto que vale esse valor. Você sabe que é um valor que está entre 2 e está entre 4. Você não sabe exatamente esse valor. É diferente desse aqui em cima, ó, que quando eu rebati aqui, ó, parece que ele vem em cima do 16, ó. Tá parecendo que ele veio certinho aqui. Mas o outro já não tem esse problema. E aí, como que eu faço quando eu preciso de cálculo mesmo? Eu não consigo escapar por observação. O que vocês me sugerem? Já está derivado o 10 ml, né? Eu falo que o 10 ml é igual a função raiz de x mais 6, seria isso? Opa, muito bom. Parabéns, João. Perfeito.
Eu sei que o que descreve o movimento do vazamento com o tempo é essa função aqui, ó. É essa função. Nós estamos brigando para achar o resultado foi dado, né? Agora eu preciso inverter, jogar o que eu tenho, né? E isso, agora, perfeito, você vai jogar o que você tem. Se eu tivesse falado assim para vocês, qual foi o vazamento em 1 hora, você teria que fazer isso aqui, ó. Você ia pegar o x, que é a hora, iria colocar a raiz de 1 aqui, mais 6. Mas agora foi ao contrário, agora ele te deu o vazamento, que foi de 10 ml, e perguntou o tempo, que é esse 16 aqui, ó. Então agora eu vou fazer o que você falou aqui. Eu vou pegar aqui no lugar do y, eu vou colocar os 10, e no lugar agora eu vou tentar descobrir o x. Tomara que o meu x dê 16. Se não der 16, é porque o gráfico eu não estou aproximando tão próximo, ele vai dar perto de 16. Mas vai dar 16, viu? Quem sabe calcular isso aqui para mim? Sabe falar o valor do x? Menino, vocês fazem igual a equação do primeiro grau. De Hã? novo vai fazer a mesma coisa que fez lá, tirar o x da raiz, né? Isso. Você vai primeiro fazer o seguinte. Você vai jogar o 10 para lá, ou o 6 para cá, ó, mais fácil jogar o 6 para lá. Vai ficar mais 10. Como que eu resolvo a equação do primeiro grau? Toda vez que eu tiro alguma coisa de um lado do igual e passo para o outro lado do igual, eu tenho que trocar o sinal. Então, como está mais 6 de lá, vai vir para cá como menos 6. É igual raiz de x, ó. Pronto. Agora eu tenho que 10 menos 6 dá 4, é igual a raiz de x. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. Raiz de x é igual a 4. Mas eu não quero calcular o valor de raiz de x. Nós queremos calcular aqui, moçada, o valor do x. Vocês lembram de uma propriedade que vocês aprenderam lá no 8º ano que dizia o seguinte, ó. Ela é bem simples. Se eu tenho aqui, ó, 6. Aqui tem o cubo. Se eu elevar aqui ao cubo, eu posso cortar e o meu resultado dá 6. Outra propriedade, ó, eu tenho uma raiz aqui, raiz quinta, aqui tem um 4, isso tudo está elevado à quarta potência. Essa propriedade ela diz o seguinte, se eu cancelar essa potência aqui com essa potência, o meu resultado dá 5. Legal. Agora a gente precisa aprender a trocar uma ideia com esse exercício da matemática. O meu objetivo é determinar o valor do x, não da raiz de x. Então, como que eu faço para a minha raiz sumir? Quando aqui não tem nada, é 2, ó. Eu posso pegar e levar esse lado aqui ao quadrado. Eu vou cortar aqui, e vai sobrar x só. Só que quando eu tenho uma igualdade, isso aqui é igual uma balança, ó. Tudo que eu faço de um lado, eu preciso também fazer do outro lado. Então, se eu elevei antes do igual ao quadrado, eu também elevo o outro lado ao quadrado, ó. E dá exatamente 16. E aí, pessoal, vocês entenderam? Foi tranquilo? Alguma sugestão nesse exercício, nessa lista? Posso liberar os dessa lista aqui? Deixa eu ver. Essa lista aí foi tranquilo para mim. Ótimo, vamos ver aqui mais. Professor, essa fórmula da 4 pode usar na 5. Vamos lá. Perfeito. Quando eu falo alguma coisa instantânea, eu quero exatamente no ponto instantâneo, eu estou falando em derivada. Então, a fórmula da derivada eu vou usar na 5. Então, eu quero saber exatamente as 2 horas. Eu vou pegar a fórmula aqui, ó. E no lugar do x, eu coloco o 2. Aí eu encontro exatamente as 2 horas. Se eu utilizar essa fórmula aqui, ó, e colocar o 2 aqui, eu já não vou estar encontrando a vazão. Eu vou estar encontrando o vazamento dela às 2 horas. Então, isso aqui me dá o vazamento. Isso daqui me dá a vazão instantânea. A vazão no ponto. Tá perfeito. Alguém mais alguma dúvida nessa lista? Posso avançar um pouquinho a nossa aula hoje, mais uns 10 minutinhos no máximo, só para a gente começar a dar uma engatilhada aqui, um bate-papo. Então eu vou lá, tá, pessoal? Ó, se alguém tiver mais alguma dúvida da lista, me grita aqui. Todo mundo copiou as 6 aqui, deu para entender o que eu fiz? Então vamos aqui, ó.
Boa noite, professor. Cheguei um pouquinho atrasado aí, mas... Ou não, fica tranquilo, só tem mais uns 10 minutinhos de aula que eu vou deixar vocês em paz daqui a pouco. Ó, Perdão. o que eu disse para vocês que é muito bacana vocês entenderem, sempre, 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 sempre que vocês estiverem uma curva, igual a gente estava fazendo aqui no próprio exercício, ó, lembra que aqui, não vou nem explicar a matéria, eu vou só começar um bate-papo aqui com vocês agora, ó. Isso aqui é mais importante do que ficar fazendo conta. Sempre que eu tenho uma curva aqui, então vamos supor que aqui, por exemplo, ó, eu tenho o espaço de um corpo, o espaço, pessoal, a gente costuma representar pela letra S do inglês space, tá? E aqui eu tenho o tempo. Se eu passar uma reta secante aqui, ó, de um ponto a outro, uma reta secante. Nossa, que reta feia do caralho. Aqui, ó. Ficou muito grossa, peraí. Se eu passar uma reta secante aqui de um ponto a outro, eu tenho alguma coisa que indica a média. Aí eu preciso lembrar daquele detalhe que eu estou falando para vocês toda a aula, ó. É essa parte aqui que complica, que a galera fica pirada. Se eu fechar um triângulo aqui, ó, desse jeito, eu vou ter essa altura aqui, que é a nossa parte vertical, e eu vou ter essa parte aqui embaixo, que é a parte deitada, que a gente chama de horizontal. Se eu encontrar a inclinação dessa reta, se eu vier aqui, ó, tangente de alfa, que é a mesma coisa de inclinação, não assusta com o nome não, viu, pessoal? É só o nome que a gente dá para isso. E colocar a medida da reta vertical. Vamos ver quem que está na reta vertical aqui, ó. Quem que é esse cara? É o espaço. Vamos supor que esse espaço tem metros. Se eu colocar o espaço aqui em metros sobre... Agora, olha aqui na parte de baixo, ó. Na parte de baixo, eu tenho o que eu chamo de tempo. Ó, tempo. E o tempo nosso está em segundos. Se eu colocar isso, eu encontro alguma coisa que me dá a média. E como que eu sei que isso daqui vai me dar a velocidade média? Porque velocidade nada mais é do que espaço dividido pelo tempo. Então, eu sei que agora eu tenho a velocidade média. E se eu fizesse, pedisse para você, então, exatamente aqui no ponto, a inclinação dessa reta aqui, ó, a tangente, nesse gráfico, aí você teria o que eu chamo de velocidade instantânea. Você teria a velocidade exatamente naquele ponto, ó. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse primeiro bate-papo nosso da aula? As informações que são trazidas para a gente aqui, ó, no eixo em pé e no eixo deitado, elas nos dão a média de alguma coisa. Eu sei que isso daqui me deu velocidade média porque eu sei que velocidade é espaço por tempo. E na minha reta em pé está o espaço e na minha reta deitada está o tempo. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou trocar essa informação. Eu vou colocar um volume agora aqui, ó, igual vocês fizeram. A gente estava brincando agora há pouco falando de volume, não estava? Ó, se eu colocar aqui agora não mais o espaço e aqui agora eu colocar o tempo, traçar novamente uma curva aqui para você. Pedir para você marcar 2 pontos nessa curva. Você vai vir aqui e vai marcar esse ponto e esse ponto. 2 pontos. Pedir para você fechar aquele bendito triângulo aqui novamente. Ó, você vem aqui e fecha o triângulo. Aqui assim, ó. E novamente, quando você pegar a parte que está em pé e dividir pela parte que está deitada, vamos conversar com o exercício. Quem que é a nossa parte que está em pé? Opa, professor, agora a parte que está em pé é o volume. E a parte que está deitada é o tempo. E eu sei que volume dividido por tempo me dá um conceito em física que eu chamo de vazão. Então, quando eu pego de um ponto a outro, eu tenho a vazão média. E se eu precisar determinar exatamente um ponto só, que é passar uma reta por aqui, ó, eu tenho a vazão instantânea. Quer ver que interessante agora? Então, eu vou fazer uma inversão com vocês, ó.
Quem lembra qual é a fórmula da aceleração, pessoal? Quem pode me dar uma força aí? Qual que era a nossa fórmula que a gente usa para calcular a aceleração? Velocidade sobre o tempo, né? Velocidade sobre tempo, perfeito. Então, se eu te der um gráfico, ó, eu te dou um gráfico agora, só que em vez de colocar espaço por tempo, ao invés de colocar volume por tempo, agora eu venho aqui na maior alegria e coloco a velocidade do corpo, ó. Velocidade por tempo. Se eu te der esse gráfico e agora eu trocar a informação que está no eixo, olha o que vai acontecer aqui. Se eu pegar 2 pontos aqui, vamos pegar 2 pontos, esse ponto e esse ponto. Vou passar uma reta secante nesses 2 pontos. Vou fechar de novo aqui agora nosso triângulo, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Se eu pegar o que está em pé e dividir pelo deitado, ó, se eu pegar o em pé, eu tenho velocidade. Se eu pegar o deitado, eu tenho o tempo. E velocidade sobre tempo me dá a aceleração média. Ah, professor, mas eu não quero aceleração média, eu quero aceleração instantânea. Sem problema nenhum. Você vai pegar a sua reta agora aqui, ó, e vai passar uma reta tangente em qualquer um desses pontos aqui, ó. Aí você tem qual é a aceleração instantânea nesse ponto, qual é a aceleração nesse ponto. E lembra que a aceleração é a força que eu faço para que alguma coisa se movimente. E eu consigo calcular a força exatamente naquele ponto. Então, pessoal, ó, só revisando aqui para a gente, na próxima aula, começar com paulada aqui mesmo. Ó. Quando eu tenho velocidade média, que é espaço por tempo, a aceleração, que é velocidade por tempo. Se eu colocar mais alguma coisa aqui para vocês, como vazão, que é volume por tempo, se eu colocar essas informações no gráfico, eu consigo saber a velocidade no ponto, a velocidade média, aceleração no ponto, aceleração média, a vazão no ponto, a vazão média. E eu não paro por aí, não. É que vocês ainda não viram tudo da matéria. Vocês vão ver o semestre que vem uma matéria que chama de elétrica. E alguns alunos já viram no ensino médio que, por exemplo, a nossa corrente elétrica, que é a intensidade, é a carga elétrica pelo tempo. Não preciso explicar agora o que significa isso, mas se você pegar agora e desenhar um gráfico para mim assim, ó, colocar aqui o valor da carga elétrica, que é representada por K, e aqui o tempo, 2 pontos desse me dá a corrente média. Um ponto desse me dá a corrente exatamente naquele ponto. E eu preciso saber disso para que eu possa, por exemplo, comprar o meu disjuntor ideal para aguentar uma corrente em casa. Então, a nossa brincadeira, pessoal, ela parte sempre desse raciocínio, tá bom? Toda vez que eu tenho uma divisão e eu coloco aqui na reta em pé, esse aqui na reta deitada, eu consigo encontrar a média e o instantâneo usando o conceito de reta tangente e reta secante. Moçada, alguma pergunta aqui nesse nosso primeiro bate-papo? Deu para começar a captar as ideias aqui ou não? Tá tranquilo? Tranquilo? Uhum. Então, ó, eu vou ver se no final de semana eu consigo mostrar um pouco essa questão aqui da videoaula, mas se algum aluno quiser, já pode quebrar a cabeça um pouco aí, tá bom? Deixa eu só comentar aqui para vocês, para a gente finalizar essa aula. Tá vendo essa reta aqui, por exemplo, ó? Eu tenho uma curva aqui, passando por essa aqui, ó. Só me interessa a parte positiva aqui. Nessa curva, eu tenho uma quantidade infinitas de retas tangentes. Eu consigo passar várias aqui, não é uma não, é várias, ó. Aqui eu passo uma, aqui eu passo outra, aqui eu passo outra, aqui eu passo outra, aqui eu passo outra. Quando eu passo uma reta tangente e ela vai nesse sentido aqui, ó, para lá, ela está saindo da esquerda indo para a direita, eu falo que está tendo uma taxa de crescimento. Se eu estou trabalhando no mercado financeiro, isso aqui para mim é muito bacana, ó. Está crescendo, tá? Só está crescendo se for para eu vender, né? Se for para comprar, não é legal, não. Agora, quando eu tenho uma reta que ela está no sentido contrário, ó, ela está nesse sentido aqui,
Eu digo que ela é uma taxa ela é uma taxa que está em decaimento, decrescimento ou decaimento. Então, é o contrário. Esse aqui, ó, você pode observar que nesse ponto aqui ela está descendo, ela está caindo. Perfeito. Mas não é nenhum desses pontos que é o mais importante para nós quando a gente estuda. A gente vai ter que tomar muito cuidado aqui, ó, nesse ponto, quando a nossa reta tangente não tem inclinação nenhuma. Quando eu falo que a inclinação dela aqui é 0. E só para aguçar um pouco a vontade de vocês, pessoal, quando eu falo que a inclinação de alguma coisa é 0, eu estou falando que ela está mudando a posição dela. Por exemplo, se eu estiver falando de um carro está andando. Aí ele precisa contornar, ele precisa fazer a volta aqui, ó, para ele poder ir para o outro caminho. Então, o que significa isso? Quando eu falo que essa reta é 0, que ele foi andando, em um momento ele parou o carro, o velocímetro dele chegou no 0, bem perto do 0, aí ele pegou e fez o quê? Fez a volta e virou. Então, isso daqui, ó, toda vez que eu tenho uma reta tangente igual a 0, ela me indica mudança de sentido. E você pode observar que realmente tem uma mudança de sentido. A nossa reta, ó, ela estava crescendo e agora a nossa reta ela está decaindo, ó. Então teve uma mudança de sentido. E aonde essa mudança de sentido ocorre? Sempre quando a inclinação é 0. E reta com inclinação nada mais é do que derivada. E aí a gente vai brincar muito nisso. Eu vou falar assim para você. Quando que esse objeto trocou o sentido dele? Ele estava indo para a esquerda e foi para a direita. Você vai derivar a função e vai igualar essa derivada a 0. Aí você consegue determinar esses valores. Pessoal, então na próxima aula a gente vai matar agora, porque vai ficar muito mais fácil. Dá para matar tudo. Todos esses exercícios aqui de função, velocidade e aceleração instantânea. Então, na quinta-feira, na quarta-feira, eu mato essa parte com vocês aqui. E na quinta-feira a gente faz um... Vocês querem que eu faça uma listinha na quinta ou eu já posso aplicar uma provinha na quinta até aqui? Ou a gente faz essa lista aqui na quinta? Ó, finaliza essa lista inteira. Vamos fazer assim, então, ó, pessoal, vamos fazer um combinado. Na quarta-feira, eu faço essa página aqui. Ah, ninguém falou nada para mim, né? Que tá fora. A gente não tá vendo, né? Agora foi, né? Agora foi. Ah. Uma coisa que eu queria saber. Essa lista que a gente fez para hoje. Isso, ó, para quarta. Enviar, ela tá valendo? Aquilo lá. Na quarta a gente faz isso, ó. Isso. E acaba. Na quinta-feira, eu ajudo vocês a pensar nesse trabalho aqui, ó. Não vou fazer com vocês, vocês vão fazer esse trabalho e me entregar no domingo. Até domingo, ó. A gente faz junto algumas questões na aula. Eu dou um tempo de uns 40 minutos, meia hora para vocês terminarem e me enviar tudo. Então, eu tiro revisão de tudo que eu dei até hoje, está nessa lista. Aí, na outra segunda, a gente já faz uma prova para a gente fechar essa primeira parte, para eu poder entrar aqui, ó. Movimento acelerado com vocês, ó. Que aí também não é muito difícil, não, é tranquilo. Deixa eu ver se vai ter muita coisa diferente. Não, aí vai ser aquelas fórmulas básicas e depois já vem as leis de Newton e pressão para projeto. O que vocês acham, pessoal? Alguma sugestão aí? Está muito corrido? Vocês acham que dá para dividir a semana que vem? A gente finaliza tudo isso aqui bem feito e faz uma provinha também já para poder já começar a esquentar os motores. Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Então, vou aguardá-los aí na quarta-feira, final de semana. Se eu conseguir um tempo aqui no serviço, eu monto alguma videoaula já para a gente poder ir brincando, discutindo alguma coisa. E não fica com vergonha, não. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês me chamam no zap, que eu vou dando uma atenção especial para vocês, viu, moçada? Juninho. Beleza. Beleza, obrigado. Ô, pessoal, beleza. Ó, bom descanso para vocês. Pois não, meu querido? Essa lista que você passou hoje, a gente tem que entregar ela já hoje? Isso, coloca ela lá no Ava. Se não der certo você colocar hoje, você pode postar ela amanhã para mim. Você não dá bola que vai estar um pouco atrasado, não, que eu não tiro nota por isso, não, tá bom? Beleza. Valeu.
Falou. Só uma outra pergunta. Você quer ela postada uma foto? Você quer que escaneie com aquele aplicativo? Um arquivo no Word? Como é que você prefere? Não, pode escanear e mandar um PDF só. Sabe por quê? Lá no AVA, eles não aceitam sem ser um arquivo só aceitam um arquivo. Então, você escaneia tudo, joga tudo num PDF, que é só você jogar a imagem dentro do Word e salvar em PDF. E aí você manda um arquivo só, Tá, perfeito. que é de duas Pode- páginas. Pode ser amanhã? Pode ser amanhã, pessoal. Vamos descansar hoje, porque já é quase 11 horas da noite, aí ninguém merece, não. Agradeço. Beleza, então. Depois eu troco o horário lá. Fechado. Falou, então, meninos. Ó, boa noite para vocês, viu? Boa noite, Juninho. Tchau, tchau. Falou. Falou. Boa noite. Alô, Juninho. Falou.